Bom dia, irmãos, graça e paz de Jesus. Louvado seja Deus por estarmos reunidos mais uma vez com a igreja para juntos meditarmos na palavra de Deus, dando continuidade no nosso estudo, nós estamos falando a respeito da formação do cânon, qual a origem das Sagradas Escrituras, que é um assunto muito importante para que a igreja tenha conhecimento a respeito disso. Eu gostaria de início começar com os irmãos com a leitura do texto sagrado em Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2, vamos fazer a leitura dos versos de 2, os versos 2 e 3. Amém? Diz a palavra de Deus: O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Amém? Vamos lá. Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, damos graças por estarmos reunidos nesta manhã, dia do Senhor, para nos alegrarmos na presença do Senhor, meditando na sua santa e bendita palavra. Que o Senhor venha nos instruir nesta manhã, abrir o nosso entendimento, aquecer o nosso coração, para que nós possamos ter uma vida segundo a tua vontade. Perdoa-nos dos nossos pecados, perdoa-nos das nossas falhas, molda as nossas vidas, para que em tudo, Senhor, possamos viver para o louvor da sua glória. Ensina-nos, guia-nos, pedimos em nome de Jesus Cristo. Assim eu também peço pela vida dos professores que agora estão lecionando as crianças, aos adolescentes, que, ó Deus, as tuas poderosas mãos sejam sobre a vida de cada um deles, abrindo o entendimento dos adolescentes, das crianças, usando os professores nas tuas mãos, ó Deus amado, para que todos nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Peço pela vida dos nossos amados irmãos que não puderam estar conosco nesta manhã, que aonde eles estiverem, o Senhor os livre de todo mal e eles possam exalar qual o perfeito e maravilhoso perfume da sua graça. É o que eu peço a Deus, em nome de Jesus Cristo, sendo grato pelas famílias que estão aqui nesta manhã, que sejam as tuas mãos, Senhor, a nos conduzir. Eu agradeço a Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós vamos continuar com o nosso estudo. Nós estamos estudando a respeito do Manual de Ciências Bíblicas, da Sociedade Bíblica do Brasil. Ela é a Sociedade Bíblica do Brasil que publica todas as Bíblias, as novas traduções que vão saindo para poder melhor atender o público cristão. Então, assim, se hoje nós, no nosso país, nós temos essa variedade de formatos e traduções de Bíblia, louvado seja Deus pelo Ministério da Sociedade Bíblica do Brasil, que se ocupa dessa finalidade de poder levar a palavra de Deus, trazer traduções que vão ajudar o melhor entendimento para que os irmãos possam estudar a palavra. Então, estudar o Manual de Ciências Bíblicas, ele vai tratar de um tema que nós conhecemos como a bibliologia, que é estudar a Bíblia, Geralmente, como o próprio autor desse livro, o reverendo Ruth Zimmer, ele vai dizer que nós geralmente costumamos falar a partir da Bíblia e não falar da Bíblia. E infelizmente isso no meio cristão traz alguns problemas, principalmente na questão apologética, na questão de próprio discernimento a respeito de onde procede a Bíblia, como ela surgiu, como ela se foi dada, se ela é de fato apenas um escrito humano, meramente humano, ou ela de fato é inspirada por Deus, no sentido de que é Deus quem deu a palavra para que homens pudessem trazer o registro da vontade de Deus. Como nós lemos aqui agora, o texto de Abacuque, nós vemos o próprio Senhor falando para o profeta: olha, escreve. Sempre a profecia veio da parte de Deus para o homem. Nunca foi, como Pedro vai dizer, não foi mera lucubração humana, especulação humana, mas não, é Deus operando na vida do homem para que ele pudesse trazer escrito como documento de fato qual a sua vontade, para que o povo de Deus pudesse andar
pautado na vontade de Deus. Então, conhecer a Escritura, como ela se deu, como ela foi dada à humanidade, né, de que forma ela foi escrita, quem de fato detém a autoridade sobre as Escrituras, quem a produziu de fato é a Igreja Católica Romana, são os protestantes, uma vez que nós dizemos, né, temos um slogan, só da Escritura, né, será que fomos nós? Será que foi com Calvino lá atrás? Nós vamos entender tudo isso, e é importante, né? Há um tempo atrás nós tivemos algumas irmãs que foram ao Museu da Bíblia, né, e por faltar ali uma pessoa instruída no conhecimento para poder guiá-las com o maior aproveito daquele passeio, que é maravilhoso fazer esse passeio, então fica muito perdido, porque as pessoas não tinham quem explicasse para elas do que se tratava, aqueles vários modelos, rolos, tipos de escritas diferentes, né? Será que a Bíblia ela já veio escrita em português? Né? Por isso que é importante a gente ter esse conhecimento e saber de onde proveio essas coisas, né? Então eu quero só apenas recapitular o que o irmão Mauro já falou. O irmão Mauro, ele já falou bastante, fez uma belíssima introdução a respeito desses assuntos, trouxe curiosidades, né, a respeito, por exemplo, de versículos, ou maior versículos, menores versículos. Essas coisas são interessantes, são bacanas o reconhecimento disso, porque demonstram que o interesse pela palavra de Deus, né, em conhecer a palavra de Deus, ter um aprofundamento, e a ideia é fazer o quê? O povo de Deus se aprofundar mais, porque muitas pessoas costumam até mesmo fazer zombaria com o povo de Deus, com o povo cristão, pela falta do conhecimento da Escritura, né? Muitos vão dizer, você fica lendo isso aí, mas os verdadeiros escritos estão nesses aqui, por isso que a igreja não quer saber que existem, são os apócrifos, a igreja não quer que você saiba. E aí, o coitado, o irmãozinho, às vezes ele não tem conhecimento a respeito disso, ele fica sem argumento, como argumentar, né? Então esse estudo, ele traz conhecimento a respeito da Escritura como em si, a respeito da sua revelação, de onde ela procede, e os livros que foram tirados da Escritura. Por que foram tirados? Né? A igreja então ela quer apenas te enganar, ela quer que você leia apenas aquilo que o pastor quer que você saiba, para que você seja enganado. Por isso a importância de se estudar a formação do cânon, da onde procede a Escritura, e nós vamos falar então da Bíblia e também a partir da Bíblia, porque a própria Bíblia ela fala de si mesma. Ela tem toda a autoridade da Escritura, está em si mesma, mostrando que ela não depende apenas do intelecto meramente humano, mas ela é divinamente inspirada, e ela é iluminada pelo povo de Deus, ilumina o povo de Deus, para que o povo de Deus, quando está diante da pregação da palavra, a leitura da palavra, ele tenha certeza de que ele está diante de um texto que foi inspirado por Deus, ou seja, soprado por Deus, quem ditou as palavras para que eu escrevesse e confirmássemos pelo Espírito Santo de que nós estamos de fato diante da palavra de Deus. Então esse estudo é maravilhoso, ele é empolgante, porque nós estamos lidando aqui com o texto sagrado, né? Nada empolga mais na vida cristã, na vida do povo de Deus, do que a revelação de Deus, ou seja, o Deus que se revela, né? E nós conhecemos a Deus como? A parte pessoalmente, os seus atributos, qual é a sua vontade? De duas maneiras, né? O irmão Mauro falou a primeiro momento, ele falou da revelação geral, que é pela criação, de maneira que até os povos que nunca ouviram falar de Deus bíblico, mas eles sabem que existe um poder divino por trás de tudo aquilo, por isso eles adoram, eles deturpam, né, a divindade, quando eles adoram a criação ao invés do Criador, mas mostra que o homem em si é um homem religioso, é um homem que ele procura ter uma comunhão com aquilo que é transcendente, que é superior, que é sobrenatural, mas a revelação geral, ela é incapaz de trazer o conhecimento, a revelação salvífica a respeito de quem é de fato Deus e o que Ele quer de nós e como Ele se revela. Então é somente a Escritura Sagrada, a Bíblia, que nós vamos ter esse conhecimento mais íntimo, mais pessoal desse Deus soberano, desse Deus gracioso, majestoso, soberano, que criou todas as coisas para o louvor da sua glória. Então eu quero fazer a leitura recapitulando da última parte que o irmão Mauro tomou, né? Ele começa com uma curiosidade, quando diz assim, olha, que livro é este? Então, né? Muitas pessoas falavam coisas bonitas a respeito dele. O presidente norte-americano, George Washington, disse, é impossível governar bem o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Ele está fazendo um elogio com relação à palavra de Deus.
Mas só nessa frase dele nós já percebemos que há uma meia-verdade aqui, e há até mesmo uma maneira errada de se colocar, porque é impossível governar bem sem a Deus. Mas como eu posso governar sem Deus se eu não tenho conhecimento desse Deus? Não é verdade? Então é impossível ter conhecimento desse Deus sem a Bíblia. A Bíblia, a revelação de Deus nos dá para que nós possamos conhecer que de fato há um Deus único e soberano. Pode falar, meu irmão. Que imagem que está, irmão? Desculpa. Deixa eu ver aqui. Aqui no meu PDF não está marcando. É a página 4. Primeiro que a Bíblia, sua natureza, funções e finalidade. Já estamos nessa parte? Deixa eu botar para o título. É isso mesmo. A Bíblia, a natureza, suas funções e finalidades. Então legal. Beleza? E aí hoje nós vamos continuar a partir desse ponto que muitos grandes homens do passado fizeram elogios com relação à Escritura. Ou seja, a Bíblia, ela sempre, a partir do momento que Gutenberg publicou a Escritura e ela começou a ser traduzida, a Bíblia foi um livro de suma importância, porque já se entendia o que é a revelação da vontade de Deus. E por isso a Bíblia ocupava os lugares como tribunais, estava na mão dos reis, estava na mão dos governantes, porque se havia ainda o que? O temor de Deus, as pessoas tinham interesse, a sociedade em si tinha o interesse de querer andar dentro da vontade de Deus. E somente pela Bíblia é que nós vamos ter esse conhecimento específico em relação à vontade de Deus, né? É com o advento do iluminismo, quando o homem ele começa a de fato se alienar entre ele dizendo-se um homem racional, que não precisa, ele age racionalmente, não precisa de lidar com nada sobrenatural. Então ele começa a se voltar para dentro de si e a Escritura começa a ser afastada, a Escritura começa a ficar empoeirada, a Escritura começa a ficar distante, até mesmo no meio daquele povo que se diz o povo de Deus e que está ali para andar dentro da sua vontade, né? Então, o presidente dos Estados Unidos, George Washington, disse: é impossível governar bem o mundo sem Deus e sem a Bíblia. O escritor nordestino, Tobias Barreto, declarou que a Bíblia, palavras dele, um modelo de tudo o que é belo e bom. Já o escritor gaúcho, Moacir Scliar, afirmou que a Bíblia é um livro essencial, um texto que venceu o tempo, e vencer o tempo é essencial na literatura. João Ferreira Anes de Almeida, pastor protestante, em 1681, publicou o Novo Testamento, completo em língua portuguesa. No linguajar típico daquele tempo, afirmou o seguinte: a Escritura Sagrada, por ser a palavra de Deus divinamente inspirada, tem de si mesmo bastantíssima autoridade e contém suficientemente em si toda a doutrina necessária para o culto e serviço de Deus e nossa própria salvação, como claramente ensina o apóstolo Paulo, na sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3. O apóstolo Paulo ele vai ensinar, ele vai dizer a respeito, ele fala da inspiração da Escritura e da importância da Escritura. Nessa afirmação, Almeida repete o que a própria Bíblia diz de si mesma. O que é, então, a Bíblia? A própria Bíblia responde que ela é palavra de Deus. Eu gostaria que os irmãos pudessem abrir no texto de 2 Pedro, capítulo 1, o verso 21. E quem encontrar pode fazer a leitura. Texto de 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Amém. Então nós vemos aí o apóstolo falando a respeito da Escritura. Ele está falando da Escritura e da autoridade que procede dela, né? Então nós temos aqui o apóstolo Pedro, divinamente inspirado, um apóstolo, né? Ele que foi comissionado pelo próprio Cristo para seguir adiante como um procurador, ou seja, os apóstolos eles tinham essa autoridade de falar em nome de Cristo como se fosse o próprio Cristo. Eles tinham essa autoridade, todos os apóstolos. E os apóstolos, eles reconhecem na Escritura que somente a Escritura não foi dada a conhecer aos homens por mera intelecto humano, mas esses homens santos que foram lavados, remidos pelo poder e pela graça de Deus,
receberam do próprio Deus a mensagem que deveria ser anunciada às gerações que se viriam. Então nós vamos ter os profetas, né, falando, diz o Senhor. Ele não começa falando a partir de si mesmo, ele começa dizendo, assim diz o Senhor. Ele traz a palavra de Deus, e isso foi colocado em documentos, foi colocado no papiro, foram escritos rolos. Voltando mais uma vez ao texto até mesmo de Abacuque, né, que eu li de princípio, nós vemos ali nitidamente o Senhor falando para o profeta, escreve. Então a escritura, ela é dada a partir da vontade de Deus para falar única e exclusivamente o que o Senhor ordenou que homens santos, ou seja, homens que foram regenerados, né? Não é que eles são santos no sentido de que eles eram santos em si mesmos, não. Todos nós nascemos debaixo da culpa do pecado de Adão. Mas o Senhor, por graça, por pura graça, Ele se revelou e regenerou o homem, para que esse homem fosse e falasse a partir da mensagem do próprio Deus ordena, né? Então, homens falaram da parte de Deus, movidos ou guiados pelo Espírito Santo. Ou se colocarmos os termos em ordem que aparecem no grego, temos a seguinte ênfase: pelo Espírito Santo movidos, falaram da parte de Deus homens, né? Que é a forma como a tradução segue na sua forma mais literal, né? A maneira como a conjugação no grego é colocado, ficaria dessa forma. Eu trouxe depois uma Bíblia interlinear, que eu vou passar para os irmãos, para que os irmãos possam dar uma olhadinha e entender, né, como se dá a tradução do texto bíblico para a nossa língua ou tantas outras demais línguas, mas sempre voltando para o quê? Para o texto original. Nunca é feita uma tradução a partir de outra tradução. Isso poderia incorrer o quê? Em erros, uma vez que toda língua viva, ela sofre transformação. Toda língua viva, com o passar dos tempos, ela vai se mudando. A maneira como nós falamos hoje não é a mesma que os nossos pais no passado falavam, né? Se perdeu. Inclusive no Museu da Bíblia, você vai encontrar lá textos, né, da época, as primeiras traduções de João Ferreira de Almeida, aonde que se eu fizesse a leitura de um texto, os irmãos não iam entender nada, por causa que era muito rebuscado, era uma forma de linguagem que na época era muito comum. Então a gente começa a entender a importância, né, de novas traduções para atenderem, mas sempre procurando o quê? O texto original, indo para o grego no Novo Testamento ou o hebraico do Antigo Testamento. Então por isso a importância de se estudar a respeito da Escritura, né? Então a passagem de 2 Timóteo 3,16 afirma isso, ao declarar que toda a Escritura é inspirada por Deus. Agora, o que é inspiração? Né? Aí a gente vai falar um pouquinho a respeito da inspiração. E ele coloca da seguinte maneira: esse conceito de inspiração nem sempre é bem entendido. Poderia alguém pensar que os homens que escreveram a Bíblia estavam inspirados. Ele acordou naquela bela manhã, né? A gente costuma usar essa palavra, né? Hoje eu estou inspirado, né? E aí a gente vai entender o sentido etimológico dessa palavra de inspiração que o texto grego traz da palavra, para que a gente possa entender. Então muitas pessoas vão olhar para esse texto bíblico e dizer assim, né? Tá vendo? O cara acordou um belo dia, né? E falou assim: não, eu estou inspirado, eu vou escrever aqui algo para aquela igreja, eu vou trazer aqui, mas falando que é da parte de Deus, mas é porque eu estou inspirado. Não é assim, não é isso que o texto bíblico está dizendo de si mesmo. Por isso dificilmente compreendido e ensinado adequadamente para as pessoas, né? Esse conceito é inspirado, nem sempre é bem entendido. Poderia alguém pensar que os homens que escreveram a Bíblia estavam simplesmente inspirados, né? Acordaram com o pé direito naquela manhã. No entanto, o texto diz que a Escritura foi inspirada por Deus. O grego trata-se de uma palavra só, que poderia ser explicada como deuspirada. Aí a gente vai entender isso indo para o grego. No grego, a palavra é theopneustos. Theo é Deus, pneustos é sopro, espírito, vento, ar. Então a palavra pneuma, né, pneumática, né? Quando eu, por exemplo, da área mecânica, você vai estudar pneumática, usa o termo grego pneuma, né, que quer dizer o quê? Sopro, fôlego, ar, né? Então o texto grego, ele traz isso, theopneustos. Você pode entender Espírito de Deus, inspirado por Deus, que são palavras que derivam desse verbo, né? Pneuma, né? Pneuma. Então o texto sagrado vai trazer como theopneustos, né? Foi inspirado por Deus, foi soprado por Deus, e não foi inspirado no sentido da capacidade humana, mas o próprio Deus falou a homens para que eles pudessem relatar a sua vontade. Então a Escritura foi inspirada por Deus, né? E no grego
Em grego trata-se de uma palavra só, que poderia ser explicada como deuspirada, trazendo de uma forma assim bem literal, né? No grego é theopneustos, uma palavra composta, formada com Deus e Espírito. E a palavra aqui pode ser sopro, ar. Não sabemos ao certo o que Paulo quis dizer com isso, em especial porque em todo o Novo Testamento essa palavra ocorre apenas nesse texto de 2 Timóteo 3,16. O que fica claro é que a Escritura é inspirada por Deus, sendo que nesse texto nada é dito a respeito dos homens inspirados. Mas o que Paulo está querendo dizer, é claro, é de que essa mensagem não procede da vontade dele. Inclusive, quando todas as epístolas paulinas, ele começa a dizer: Paulo da parte de Deus, não da parte de homem nenhum, e nem da vontade da carne, né? Não é da vontade da carne que eu falo as coisas que falo, mas eu falo inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, na verdade, o processo da inspiração das Escrituras não é descrito ou explicado, de fato, não explica. Apenas a Escritura ela dá essa afirmação. A palavra ela é inspirada por Deus, mas ela não se preocupa em querer ficar explicando. Mas já se subentende, quando você vai ao texto grego, de que essa palavra não partiu da inspiração divina naquele sentido, né, que geralmente a gente usa até mesmo para nós mesmos. Hoje eu estou inspirado, ou então quando alguém te vê, né, fazendo alguma coisa, fala: hoje a irmã está inspirada, hoje a gente está cozinhando, está fazendo, né, o irmão está inspirado. Não é nesse sentido, mas é no sentido de que o próprio Deus nos encheu da sua vontade, ou seja, os homens que foram inspirados para trazerem relatos a partir da vontade de Deus, do coração de Deus, da vontade de Deus, né? Hoje não existe mais homens inspirados. Hoje o homem ele é iluminado. Por isso nós oramos: Senhor, me ilumina, me capacita para que eu possa expor a sua palavra fielmente. Eu não estou sendo inspirado, o Senhor pode nos iluminar, Ele nos ilumina, mas nós não somos inspirados. Ou seja, eu não posso escrever uma carta que para uma determinada igreja, que ao chegar naquela igreja seja considerada como é palavra de Deus. Percebe? Não, o irmão foi iluminado e trouxe belas palavras a de recomendação para a igreja. Nós ainda hoje fazemos isso, né? Nós escrevemos para os irmãos, principalmente no caso de transferência, né, de membros, escrevemos cartas de elogios, e você pode ser iluminado por Deus para trazer o quê? Palavras que edificam, palavras que vão alegrar os irmãos, mas nunca com o peso de revelação de Deus, vindo da parte de Deus. Então, por isso a importância de nós entendermos isso, né? Principalmente no momento em que nós vivemos, onde muitas pessoas dizem falar da parte de Deus por meio de revelações, né, extra-bíblicas, a parte da Bíblia. Isso é um perigo. Isso é um perigo, porque a nós já foi revelada qual é a vontade de Deus pela Escritura. A Escritura, como já foi dita pelo pastor, ela é suficientíssima em si mesma. Paulo vai dizer isso, como ele diz, ele não fala nada mais, nada menos do que o que Paulo falou. Olha, toda a Escritura, ela é o que? Soprada por Deus, inspirada por Deus, para que o homem de Deus seja perfeito e plenamente habilitado para toda boa obra. Então, irmãos, você não precisa de revelações extra-bíblicas, porque a Escritura, ela é suficientíssima em si mesma para nos instruir no caminho e na vontade de Deus, né? Então é o caso de muitas mensagens anunciadas através dos profetas do Antigo Testamento, que esses sim, de fato, foram inspirados por Deus. Eles começam como? Dizendo: assim diz o Senhor. E também das mensagens às igrejas do Apocalipse. O que João escreve? Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, né? Nós temos ali o próprio Cristo falando às igrejas: escreve, porque isso não é que talvez vai se cumprir, vai se cumprir. A palavra de Deus, ela é plena, cabal, perfeita, né? Tudo que o Senhor falou, nenhuma palavra que veio da boca do Senhor há de se perder. Ao anjo da igreja escreve. Mas há escritores bíblicos que falam sobre a pesquisa, por meio de pesquisas que realizaram, como é o caso de Lucas, né? Tem um vídeo do reverendo Augusto maravilhoso que ele diz: olha, se nós olharmos para a Escritura, pelo texto de Lucas, ele foi escrito de uma forma totalmente mundana, no sentido de que foram usados meios comuns, meios usados no mundo para comunicação, né? Qual é a diferença? É que Lucas, ele foi testemunha ocular daquele momento presente. Por isso ele escreve a Teófilo: ó Teófilo, né? A partir do momento que você creu, ele se viu incumbido de dar a certeza da fé que ele professa, porque ele foi testemunha junto com outros testemunhas oculares que andaram com Cristo, que viram os milagres realizados com Cristo, e agora ele é movido pelo próprio Deus a trazer um relato
daqueles acontecimentos para que Teófilo tenha pleno conhecimento das verdades que ele agora crê, né, a respeito de Deus. Pode falar, meu irmão. Isso. Ele estava ali como testemunho ocular e ele pegou e documentou, né? Ele fez toda uma investigação. O trabalho dele foi maravilhoso. Maravilhoso. Inclusive, o texto de Lucas, ele é usado nas universidades dentro dessa finalidade, né? Não apenas, não no sentido na intenção de converter as pessoas ou de como pregação, mas no sentido de estudar a forma como Lucas relata, que é muito rica. Lucas, ele se preocupa com datas, períodos, ele tem essa preocupação de explicar o momento histórico que aconteceu, e isso é confirmado com outros grandes historiadores da época, né? Como nós vamos ter aquele que é muito conhecido, me fugiu a memória agora o nome dele, é um grande historiador judeu, mas ele não cria, Flávio Joséfo, e outros estudiosos da época, historiadores da época, corroboram com Lucas de que aqueles fatos de fato foram verdade. Então você percebe que Lucas, não era um apóstolo, mas ele estava junto com os apóstolos, ele foi companheiro de Paulo, é um historiador. O texto de Atos dos Apóstolos confirma isso. Nós temos um livro histórico, né? O livro de Atos é um livro histórico dentro do Novo Testamento, que faz o quê? Traz um relato, né, de fatos que aconteceram, né, junto com homens que foram testemunhas oculares. Não é que eu ouvi falar, eles de fato viram com seus olhos, e Lucas caminhou junto com quem? Com Paulo, né? Lá no texto de Atos mesmo você vai ver, a partir dos capítulos 24, 26 ali, até em diante, Lucas, ele participa da história, então ele fala, então nós fomos, então nós voltamos, então Paulo entendeu que era melhor nós irmos, ele se coloca no meio, ele estava participando daquela narrativa, e aí ele escreve para que a igreja, esse material seja usado como a igreja, como o quê? Testemunho a respeito de como esses homens andavam dentro da vontade de Deus, né? O próprio livro de Atos, né, teve uma discussão, deveria se chamar Atos do Espírito Santo, porque o tempo todo nós vemos um livro, o ministério de Lucas é um evangelista que mais falou a respeito de oração e do mover do Espírito, né, como o Espírito Santo de Deus, como o texto de Lucas, né, de Atos, que o presbítero leu na abertura, né? Nós vemos o próprio Espírito falando para Filipe, vai para determinado local, né? E quem faz esse relato é Lucas, porque ele teve contato com esses homens. Então, isso permite afirmar que os escritores não eram meros instrumentos que não sabiam o que estavam fazendo. Eram, isto sim, seres humanos no pleno uso de suas faculdades mentais. Eles não estavam em transe, percebe? Eles não estavam em transe ao receber inspiração do Espírito para escreverem os relatos. Não, eles estavam em plena faculdade mental. Como, por exemplo, o texto que eu li de Abacuque, nós vemos Abacuque anteriormente, ele questionando o próprio Deus com relação à iniquidade no mundo, né? Ele fala, Senhor, até quando? Vês o mal, o Senhor vê e não agirá? Aí Deus fala, calma, você vai ver o que eu vou realizar. E aí Abacuque ele fala, vou subir na minha torre de vigília e eu quero ver o que o Senhor vai fazer. Aí Deus fala, escreve o que eu vou fazer. Eu vou fazer aqui uma coisa tremenda, né? De maneira que possa ver, escreve de maneira que possa ver quem passa correndo. Deus dá a revelação do que ele iria realizar. E o profeta, então, cônscio, tanto da realidade que ele estava vivendo, quanto da vontade de Deus sendo trazida para ele, sendo revelada para ele, e então ele traz o relato bíblico que hoje nós temos, percebe? Então é isso que se dá o quê? A inspiração divina, né? Deus se valeu de homens para nos dar a sua palavra, através do ministério da inspiração. Não obstante, a Escritura é a palavra de Deus. Ela não apenas contém a palavra de Deus. Muitos costumam dizer isso, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela apenas contém a palavra de Deus. Inclusive tem até uma Bíblia que ela coloca em vermelho as falas apenas de Jesus Cristo, como se dizendo assim, somente essa parte da Escritura é sagrada, o resto não vale. Isso é um perigo. É importante nós termos esse conhecimento, esse discernimento. E são principalmente com o advento da teologia liberal, né? Começava-se então a questionar a respeito da inspiração bíblica e a dizer isso, que a Bíblia não é palavra de Deus. Ela contém, em algumas partes, em alguns focos apenas,
partes da palavra de Deus, mas ela em si, ela toda, não é palavra de Deus. E isso é heresia, isso é um erro, porque toda, o apóstolo deixa claro, toda a Escritura, toda, uma sílaba, uma letra que nós mudamos, nós incorremos no erro da transmissão do texto bíblico, né? Inclusive, há um grande questionamento, quando Lutero, ao defender, né, que é somente pela fé, ele acrescenta, e no texto de Abacuque, né, o justo viverá pela fé. Aí o justo viverá somente pela fé, né? O texto bíblico não traz esse somente, mas é uma ênfase que nós sabemos, é pela fé no nosso Senhor. O texto bíblico não coloca essa ênfase no só pela fé. Então nós não acrescentamos, mas nós entendemos que está o quê? Intrínseco na revelação bíblica da vontade de Deus, de que é pela fé em Deus que nós vivemos. É pela fé, a nossa justificação é pelo sangue de Cristo e pela fé na obra do nosso Senhor, como nós estudamos, né, a respeito do quê? Da fé salvífica, né? Então isso é importante, nós temos esse discernimento. Deus se valeu de homens para nos dar a sua palavra através do ministério da inspiração. Não obstante, a Escritura é a palavra de Deus, ela não apenas contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Ela não é simples resposta humana à revelação de Deus, ela é a própria revelação de Deus, ou seja, Deus se revelando. Deus é Espírito, não podemos ver ao Senhor e nem conhecer a sua vontade pela natureza. Era necessário que viesse o quê? Algo mais especial, algo mais específico, e essa se deu através do quê? Começando pelos profetas, né, que falavam a partir de Deus, eram bocas de Deus, e Deus falou, escreve, para que vocês tenham o relato em escrito, o documento da vontade de Deus. Quando Deus se revela a Moisés, lá na sarça, e depois o Senhor em Horebe fala para Moisés, escreve, desce e ensina esse povo, porque é necessário que nós venhamos ao quê? A estarmos constantemente meditando na vontade de Deus, que já foi revelada. É mistério oculto para os que se perdem a revelação divina, mas para nós a Sagrada Escritura já é a revelação do caráter santo de Deus e da sua vontade. Então, como a questão de variantes textuais, o aparente escândalo de afirmação, como a do Salmo 137, verso 9, vamos fazer a leitura daqui a pouco, só então decidir e ainda querer confessar a inspiração bíblica. Quem pode fazer a leitura do texto dos Salmos 137, verso 9? Esse texto do 137, verso 9, é onde leva muitas pessoas a quererem defender Deus, né? Não, Deus não pode estar falando isso não, isso aqui Deus jamais falaria uma coisa dessa, né? Quem encontrar pode fazer a leitura, irmãos. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Olha aí. Como é que esse texto é inspirado por Deus? Não é inspirado por Deus não, irmão, né? E principalmente os não cristãos gostam de pegar a Bíblia até para usar um livro cheio de ódio. Olha o que a Bíblia ensina aí, ó. Olha os pregadores de ódio aí, né? Mas tem que conhecer a fundo qual é o contexto, qual é a vontade de Deus ao revelar esse texto. Então muitas pessoas olham para esses tipos de texto bíblico e falam, não, isso aqui não é palavra de Deus não, isso aqui não procede de Deus. Nós queremos inocentar a Bíblia, nós queremos inocentar a Deus, nós não temos que fazer isso. Exatamente. A pessoa não crê e aí ela saiu fora, caiu em desobediência, porque se Deus mandou, meu amigo, eles que obedeciam e nós que obedecemos também. E o pessoal pensa que a igreja vai fazer isso, vai pegar o filho dos outros e esmagar, porque a Bíblia está falando isso, e não é. Tem que entender a Bíblia dentro do seu contexto, o momento em que ela foi dito isso, e é por isso que o texto bíblico ele exige o quê? Orar para receber o quê? Iluminação da parte de Deus e se aprofundar no estudo bíblico. Não fazemos teologia em cima de um versículo. A gente tem que fazer o quê? Ler todo o texto, leia todo o capítulo, leia 2 páginas antes daquele versículo que você leu, entenda o contexto, para que você possa então compreender o que está sendo ensinado ali. Então, só para então decidir se ainda assim querem confessar a inspiração da Bíblia. O caminho mais sensato é o caminho inverso, seguir o que a própria Bíblia diz e aceitar a inspiração a priori, né? Essa palavra a priori quer dizer assim, antes de colocar a luz, antes de revelar para o conhecimento de todos. A priori quer dizer investigar por meio do intelecto, né? Antes daquilo acontecer. Faça uma investigação, faça um estudo. Isso é como algo anterior a qualquer experiência.
e, a partir daí, lidar com a questão das variantes textuais e dos textos difíceis. Variantes textuais, nós vamos entender mais à frente, que a Bíblia Sagrada, como nós já falamos, ela não se deu em português. Ela foi escrita há 4.000 anos atrás, em grego e aramaico e no hebraico. Línguas que até mesmo nas suas terras, nas suas pátrias mães, já não se fala mais também, já sofreu uma modificação. E aí é onde entra o exercício do que? Um trabalho acadêmico conhecido como exegese, né? É onde o estudioso, o teólogo, ele vai se voltar para o texto bíblico, procurando entender qual o sentido daquela palavra naquele período, percebe? Então, por isso a importância do estudo exegético. Nós podemos usar essas palavras aqui, e devemos usar essas palavras aqui na escola dominical justamente para isso, para que os irmãos tenham esse conhecimento e saibam a partir do que o pastor está pregando. Porque a Bíblia está falando uma coisa, aparentemente, né, diz uma coisa e o pastor está falando outra. Não vamos confundir aqui com ele estar distorcendo a palavra. Não, ele está querendo trazer para nós aquela contextualização da época, e isso aí é o quê? É a exposição bíblica. Filipe fez isso com o eunuco. Entendes o que lê? Como eu vou entender se ninguém me explicar? Filipe fez o quê? Ele fez a exegese e a hermenêutica, né, do texto bíblico, e aí expôs o texto bíblico no seu contexto, o texto e o contexto, para o eunuco ficar ciente. Aí o eunuco falou, creu. Ele falou, agora eu entendi. Percebe? Então nós vemos que é necessário que aquele que proclama a palavra tenha conhecimento do texto que está sendo, do que o texto diz. E ele começa a partir de onde? A partir daquele texto da Escritura, ele anuncia o Cristo. Mas ele explicou, o texto deixa bem claro, né? Então Filipe explicou, né? E a partir daquele texto, daquele trecho do texto, pregou a Cristo, porque toda a Escritura fala dele, né? Então, o caminho mais sensato é o caminho inverso, é seguir o que a própria Bíblia diz e aceitar a inspiração. Isso é, como algo anterior a qualquer experiência, e a partir daí lidar com a questão das variantes textuais e dos textos difíceis, né? Por vezes somos lembrados de que afirmações encontradas em 2 Pedro 1,21, como nós lemos, 2 Timóteo 3,16, ainda não lemos, quem pode fazer a leitura? 2 Timóteo 3,16, que ela se encontra ali dentro do mesmo sentido que Pedro quer dizer. Paulo está dizendo, o contexto é diferente em que ele se encontra, da circunstância, mas o sentido que Pedro fala e que o apóstolo Paulo traz, eles trazem o mesmo sentido. 2 Timóteo 3,16, quem pode fazer a leitura? Toda a leitura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Amém. Então você vê que tanto Pedro como Paulo, eles vão trazer esse sentido. Olha, é inspirada por Deus. E se ela foi soprada pelo Deus, é para instrução, para correção, para o ensino, para que nós andemos, não na nossa vontade, dentro da nossa vontade, percebe? Mas dentro da vontade revelada de Deus, que é a Sagrada Escritura. Então, tem em vista o Antigo Testamento, não se referindo, portanto, de forma direta ao Novo Testamento, porque quando eles falaram isso, o Novo Testamento estava ainda sendo escrito, que era o quê? Eram as cartas dos apóstolos. Inclusive, o próprio Pedro vai reconhecer isso, né? Quando ele fala, nós vamos ler esse texto mais à frente, quando ele fala assim, olha, existem coisas que de fato são difíceis de compreender, como o nosso irmão Paulo coloca, bem coloca, né? E assim como também os insensatos deturpam as demais, olha só, as demais escrituras. Pedro está se referindo ao quê? Ele está colocando os escritos de Paulo em peso de igualdade com o Antigo Testamento. Ele reconhece a autoridade de inspiração divina dada ao apóstolo Paulo como fazendo parte do colégio apostólico, como falando a partir de Deus, da parte de Deus, com autoridade do quê? De trazer ensinamento doutrinário. Os apóstolos, eles faziam o quê? Eles faziam a exposição do Antigo Testamento, anunciando a Cristo, e traziam com autoridade doutrina que era revelada a partir do Antigo Testamento, anunciando a Cristo, e com peso de palavra divina, de palavra inspirada, com peso de palavra do próprio Deus falando. Então isso é importantíssimo, né? Embora o Novo Testamento estava começando a ser, né, elaborado. Eu tenho certeza que eles não possuíam a ideia de que isso era transmitido às igrejas, né, e que seria encadernado e transformado em livros, né, como nós temos hoje, né? Inclusive as cartas eram enviadas às igrejas de forma circular, né? Olha, essa carta seja lida também nas demais igrejas. Nós fazemos isso até hoje, percebe? A tradução, a tradição
É uma tradição que a igreja mantém desde a igreja medieval, no primeiro século, que as pessoas tão romantizam. Nós fazemos isso todos os domingos, quando pregamos a palavra. Era o que se fazia antes. Era como se nós estivéssemos agora recebendo, olha, o apóstolo chegou lá em Éfeso, né? Por algum ajudante de Pedro, ajudante de Paulo, falava, estou vindo agora da prisão lá de Roma, o apóstolo Paulo preso me mandou entregar essa igreja para o irmão. E depois, se o irmão ler essa carta aqui, é para mandar essa carta também para outras igrejas, para que seja lida também a instrução. Porque o pessoal entendia, Deus está usando o apóstolo para transmitir para nós palavras que são o quê? Edificadoras, que trazem conforto e que falam a respeito do quê? Da nossa esperança, que é Jesus Cristo, para que nós estejamos o quê? Pautados nela, né? Então, tendo em vista o Antigo Testamento, não se referindo, portanto, de forma direta ao Novo Testamento. É claro que essas passagens podem ser também aplicadas ao Novo Testamento. No entanto, há como mostrar que também o Novo Testamento é de origem divina. Temos passagem como 1 Tessalonicenses 2,13, os irmãos quiserem já ir marcando esses textos para nós fazermos a leitura, mas o texto mais importante mesmo é o de João 14, 26, que nos permite afirmar que o Novo Testamento é um projeto do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele que citou e cumpriu o Antigo Testamento, prometeu também o Novo Testamento, fez isso ao prometer o Consolador, o que é o Espírito Santo, explicando que este vos ensinará todas as coisas e fará lembrar de tudo e que vos tenho dito. Né? O Senhor Jesus Cristo, ao dizer essas palavras para os seus discípulos ali presentes, essas palavras também vêm para nós, porque o Espírito Santo de Deus, habitando em nós, nos ilumina para que nós possamos, quando diante da palavra de Deus, diante da exposição bíblica, compreendermos que de fato estamos ouvindo a palavra de Deus. Olha, o pregador ele está de fato sendo boca de Deus e transmitindo a mensagem de Deus. Quem pode ler o texto de 1 Tessalonicenses 2,13? Amém. Então, nós vemos aí o apóstolo Paulo afirmando, olha, vocês receberam o ensino que eu enviei a vocês, não como um escrito humano, mas como peso de o próprio Deus, o próprio Cristo falando por intermédio do apóstolo Paulo. Eles ouviram aquelas palavras e o Espírito Santo neles confirmava, olha, vocês estão recebendo aqui ensino, doutrina da parte de Deus, enviado por um homem sim, um homem regenerado e chamado por Deus para esse ministério. Por isso o apóstolo Paulo sempre enfatizava, Paulo, não da parte de homem algum, mas da parte de Deus, exercia o quê? Apostolado, né? Ele era enviado da parte de Deus para exercer essa autoridade de falar da vontade de Deus, né? Porque ele recebeu essa autoridade para falar isso. Então, o Novo Testamento faz isso ao prometer ao Consolador o Espírito Santo, e explicando que esse nos ensinaria, né, a guardar todas as coisas, tudo que nós ouvimos. Costumamos aplicar isso a nós mesmos no âmbito da iluminação ou interpretação dos textos. Mas no contexto em que foram proferidas, essas palavras têm em vista a revelação àquele que vos referindo-se aos apóstolos, que estavam com Jesus, durante aquela ceia de despedida. E foi a esses apóstolos e evangelistas que o Espírito Santo lembrou o que Jesus tinha dito. Eles foram ensinados pelo Consolador, e desta lembrança e deste ensino resultou o Novo Testamento. Assim podemos afirmar que os apóstolos de Cristo nos deram duas dádivas, o Antigo Testamento, interpretado como o livro de Cristo, seguindo o caminho indicado pelo próprio Jesus em Lucas 24, 44, e o testemunho que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, o primeiro, já um livro quanto a igreja cristã nasceu, podendo-se dizer que ela nasceu com uma Bíblia no berço. O segundo veio a ser o segundo livro, né? O nosso Novo Testamento. Então nós temos o Antigo Testamento como sendo o primeiro livro dado para o povo de Deus ter conhecimento do Senhor Jesus Cristo, que é apresentado no Antigo Testamento desde Gênesis, porque é como Pedro vai falar, né, nas suas pregações. Deus usou um por um falando
a respeito da vinda do Messias. E nós, quando lemos a Escritura, nós temos o relato, tipificações, né, da pessoa e da obra que Cristo realizaria na plenitude dos tempos, né? Então, os profetas foram inspirados por Deus para dar esse relato, e na plenitude dos tempos, ele envia o seu filho, como o texto de Hebreus vai dizer, né? Havendo Deus falado de várias formas, de várias maneiras, pelos pais no passado, nesses últimos dias nos falou através do Filho. E deu o quê? Testemunho, né, àqueles que agora falam a partir do Espírito de Jesus, o Paráclito, né? O Paráclito, que é o Espírito Santo, que os inspirava a trazer agora essa revelação que nós conhecemos hoje como o Novo Testamento, né? É o texto aí de Lucas, capítulo 24, verso 44, é onde nós temos a Escritura falando dela mesma a partir do próprio Senhor, né? Do próprio Verbo encarnado. Lucas 24, verso 44. Amém. Então nós vemos aí que o Senhor Jesus Cristo, ele está citando o que aqui? O Antigo Testamento, né? Nós conhecemos no hebraico isso como na língua judaica, né, como a Taná. O irmão Mauro até explicou a respeito, né? A Torá é apenas uma parte. A Torá ela corresponde apenas aos 5 primeiros livros de Moisés, o Pentateuco. Mas a Taná, que quer dizer é um acróstico, onde se funde as palavras, né? Torá, Nevins e Ketuvins, né? Que é o profetas, como os Nevins, e Ketuvins, os escritos, que corresponde ao quê? Aos livros de sabedoria, como por exemplo Salmos, os livros de Eclesiastes, Provérbios, livros de sabedorias, né? Os Nevins, profetas, correspondem aos profetas maiores e os profetas menores. Não em importância, não é isso que quer dizer quando nós nos referimos como os profetas maiores e profetas menores. Não é que um era mais importante que o outro. É que os escritos de alguns profetas eram muito mais longos, como nós vamos ter os principais, né? Jeremias, Isaías e Ezequiel, né? E aí você entra para os profetas menores e dentre deles também compreende Daniel. Daniel é entendido como sendo um livro profético, né? Um livro profético, e ele se encontra já ali encabeçando os livros menores, escritos menores, né? Por isso é chamado de profetas menores. Essa é uma forma que nós temos para fazer divisões, né, na Escritura. Por isso é sempre importante, até mesmo, quando o pregador ele trazer essa forma didática para a igreja. Abram em Abacuque, um dos profetas menores. A igreja agora entende por quê que é profeta menor. Não é importância. Ele era um servo de Deus como todos os outros que foram usados por Deus, com importância, peso igual de autoridade falando, mas eram textos mais enxugados, mais curtos, né? Textos mais pequenos. Comparação, por exemplo, a Jeremias, né? Que é um livro longo, Isaías, né? E como outros livros. Então, o próprio Jesus Cristo ele fala, né, de que a Escritura em si fala dele, fala tanto o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento, todo o Antigo, a Torá, os Nevins, os profetas e os Ketuvins, os livros de escrito. O sentido daqueles livros não é ler para mim e falar, está falando para mim que eu tenho que ser. Não, revela o Cristo. O melhor que a Escritura revela para nós é o Cristo. É o Cristo. Por isso que nós devemos ansiar por conhecer a Escritura, porque ela revela a vontade de Deus, a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então, é o testemunho de Jesus, o testemunho de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. O primeiro já era um livro quando a igreja cristã nasceu, ou seja, o Antigo Testamento. Podendo-se dizer que ela nasceu com a Bíblia no berço. O segundo veio a ser um livro, veio a ser o segundo livro, que é o Novo Testamento. Então a igreja não criou a Bíblia, como alguns, né, costumam dizer. Não, foi a autoridade está na igreja e não na Bíblia. Isso é errado. Porque quando a igreja nasce, ela já nasce com a Escritura sendo dada por Deus, para que o homem pudesse andar dentro da vontade de Deus, né? O nosso culto, ele é ordenado por Deus. A gente não adora ao Senhor e nem faz nada vou deixar meu coração me mover, né? Aí a gente lembra lá de Nadab e Abiú. Faz lá o que o seu coração deseja, que você vai ver o que te acontece. É aquilo ali que está acontecendo. O Senhor fulminou, porque eles ofereceram o quê? Um fogo estranho. Fogo estranho quer dizer o que o Senhor não ordenou que se fizesse. Deus não ordenou aquilo, e por isso eles foram fulminados, né? Então nós vemos o peso de que é nos reunirmos como igreja e falarmos, irmãos, cada um adore conforme o seu coração. O que seu coração, né, a maneira que agrada mais o seu coração, você adora Deus, o Senhor. É por isso que a igreja reformada,
ela é tida como uma igreja fria, quando na verdade não é. Isso é um espantalho muito triste que colocaram, porque a igreja reformada, ela quer cultuar o Senhor, ela quer adorar ao Senhor o mais possível dentro dos moldes que a própria Escritura revela como o Senhor quer ser adorado. Então isso se chama o quê? A liturgia, né, do culto, a norma litúrgica em que o culto deve ser constituído. E nós vamos encontrar isso aonde? Na própria Escritura, revelando como a igreja deve proceder, né? Então, ao se ler, interpretar, traduzir um texto bíblico, é preciso levar em conta o aspecto teológico. É preciso levar a sério o fato de estarmos lendo e interpretando e traduzindo a palavra de Deus. Tem que se ter isso em mente. Não é meramente um livro qualquer, não é um jornal, né? Não é meramente um escrito, não, é a palavra de Deus. E aqui entra mais uma que nós somos acusados. Somos acusados de idolatria por adorar a Escritura, né? E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele repreende os fariseus quando os fariseus tinham esse entendimento, né? Quando o Senhor Jesus Cristo assim, olha, vocês creem ter nas Escrituras a vida eterna, mas elas falam de mim, mas vocês não creem nelas para ter a vida eterna, no sentido de que ela fala de mim, mas vocês não creem em mim para ter a vida eterna, porque a Escritura fala de mim. Vocês estão adorando o meio de graça ao invés do Senhor da graça. Percebe o perigo que é? E nós não fazemos isso, somos acusados disso, por termos o slogan, só a Escritura, né? Somente a Escritura, porque de fato é somente a Escritura que vai revelar qual é a real vontade de Deus para o povo de Deus. Mas isso não quer dizer que eu dobro de joelho diante da Bíblia e oro para a Bíblia, idolatro a Bíblia, não. Ela é um meio de graça que o Senhor nos deu para que nós tivéssemos conhecimento a respeito da sua vontade, e é somente nela. Você não vai encontrar na natureza. A natureza é a revelação geral, ela revela que de fato sim, há um Criador soberano que criou todas essas coisas, mas é somente pela revelação especial, a Escritura, uma vez que se cessaram aqueles primeiros modos de revelação, né, como os profetas. Assim diz o Senhor. Algumas igrejas incorrem nisso e isso traz um prejuízo tremendo no meio da igreja de Deus, né? Eu lembro uma vez um fato que aconteceu comigo. Um irmãozinho se levantou para trazer uma revelação da parte de Deus, e ele trouxe, e a igreja tremia, a igreja se abalava, porque ele teve uma visão, ele viu, ele falou, e a igreja tremia. Em nenhum momento ele citou a Escritura, só que tudo que ele falou está no livro de Apocalipse. Aí quando ele se sentou, eu levantei a mão, é uma igreja que dava essas oportunidades, eu falei, a oportunidade com o irmão Douglas. Aí eu peguei o irmão, gostaria de fazer uma leitura do texto bíblico com os irmãos. Aí ele lia o texto bíblico, pessoal. Aí eu falei, irmãos, eu não falei nada mais, nada menos do que o irmão falou. Mas como o irmão falou que recebeu uma revelação de Deus, todo mundo tremeu. Mas eu li o texto sagrado e vocês bocejaram. Qual o perigo de se ter esse tipo de revelação? O irmãozinho me ouvindo. Eu falei, se ele vinha aqui, ele não falou, o que ele trouxe é exatamente o que o texto bíblico traz. É por isso que tem tanto engano dentro da igreja, porque quando um homem se levanta e fala, eu falo da parte de Deus, todo mundo crê. As pessoas nem questionam. E se ele vem aqui e engana todos? Isso acontece muito. Muitos escândalos têm acontecido dentro das igrejas porque o homem recebeu uma revelação extra-bíblica da parte de Deus e ele fala, e as pessoas, nossa, é Deus falando. Mas por causa do quê? Porque eles não têm conhecimento a respeito da inspiração da Escritura, de que ela foi dada por Deus. Deus usou homens santos para falar da parte de Deus. É por isso que a Bíblia foi começada a ser de lado. As pessoas querem falar o quê? Experiências, né? Quer ver fogo, quer ver tudo isso, e não vem a riqueza, o poder que é da revelação de Deus na Sagrada Escritura, que é suficientíssima em si mesmo para trazer o quê? Doutrina, ensino, para que nós tenhamos o quê? Uma vida dentro da vontade de Deus. É um... se deixar levar o sentido, tocar, tem que ter suas vestes, emocional. Exato. Você vê que a gente, quando a coisa é simples, por isso o culto reformado ele é simples. Você pode ver, não tem malabarismo. E a Escritura é assim, a Escritura não tem malabarismo, ela apresenta a vontade de Deus de forma clara. Não tem que acender vela, bater tambor, sabe? O pessoal quer fazer um rodopio, quer sentir um arrepio. Não, é a exposição simples, clara do texto bíblico, é Deus falando ao povo de Deus. Então a Bíblia afirma, né, também que ela foi escrita por homens. Homens falaram da parte de Deus. Nesse sentido, a Bíblia é um livro bem humano, escrito por gente como a gente, em línguas conhecidas e faladas daquelas épocas. Não falava em línguas de anjo, de maneira que Deus vai falar a Ezequiel, fala a esse povo. Eu não estou mandando você falar com um povo de língua estranha, estou falando para você falar com um povo que
ouve a sua língua. Então você percebe como o estudo com relação à revelação, à inspiração bíblica, quando a gente começa a compreender, eu não estou desmerecendo a Bíblia, antes eu estou vendo, de fato, a graça que é a revelação bíblica. Eu não vou vir aqui com, línguas estranhas, porque também é uma maneira de compreensão errada. Línguas estranhas, a tradução traz, línguas estranhas, quer dizer língua em outro idioma. Deus capacitou aqueles irmãos a falarem que, tanto é que o pessoal que ouviu Pedro pregando falou assim, não ouvimos ele falar na nossa própria língua materna? Eles não estão ouvindo xaramanaia, balaia, 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 que não estão entendendo. Eles não estão falando isso, eles estão falando línguas que as pessoas possam compreender. Deus fala isso para Ezequiel, eu não estou te mandando para você falar com um povo distante de língua diferente. Senão o Senhor não capacitaria para isso, mas estou mandando você falar para o povo, o meu povo, o povo de Israel. Está falando língua clara e esse povo não entende, não compreende. Isso mostra o quê? O coração duro do homem. Se Deus não abrir o coração do homem, o homem não recebe. É Deus falando de forma clara. Por isso que muitas igrejas estão atrás do quê? De um movimento, né? Aí entra numa igreja bíblica, centrada em pregar e trazer a exposição. Filipe, como eu vou entender se ninguém me explicar? Por isso, pastor, olha, irmãos, esse livro, tal período. Tem gente que acha isso, nossa, que maçante, que chato. As pessoas não querem conhecer, não querem conhecimento da revelação de Deus, elas não querem compreender, e por isso são facilmente enganadas. É por isso que pega um texto como o Salmo 179, verso 9, e faz teologia em cima, vamos matar, como nós vemos aí, muita gente matando em nome de Deus, falando, mas a Escritura está ordenando. Você percebe? Faz teologia de forma errada. O perigo que é. Por isso a importância de a gente entender o que é a Bíblia, como ela foi escrita, por quem ela foi dada a ser escrita, e de que forma, e a inspiração divina. Homens falaram da parte de Deus. Nesse sentido, a Bíblia é um livro bem humano, escrito por gente, como gente, em línguas conhecidas e faladas naquela época, né? Como nós vamos ter aí os textos de Isaías, capítulo 1, verso 20, que se lê, né? Quem pode fazer a leitura? Aqui já tem um texto para mim, mas eu gostaria que os irmãos fizessem a leitura. E outro texto é o texto de Atos 3, 21. Então, Isaías, capítulo 1, verso 20, e o texto de Atos 3, 21. Quem encontrar pode fazer a leitura, irmãos. Amém. E o outro texto? Amém. Então nós vemos aí a própria Escritura trazendo o relato de si mesma, de que Deus usou a boca de homens, porque Deus é Espírito. Nós usamos aqui, quando nós atribuímos a Deus olhos, bocas, estamos usando os termos chamados de antropomorfismo, ou seja, nós atribuímos a Deus formas humanas, né? Porque Deus fala, a minha mão os guiará. É uma forma para que o homem possa compreender. Deus usa forma humana, os olhos de Deus estão sobre. Então nós trazemos o quê? Nós temos olhos. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Então diz que o Senhor está atento às nossas ações, às nossas atitudes. A mão do Senhor move, né? Ele está atuando no tempo e no espaço. Ele atua, não é um Deus distante, como a teologia aberta vai dizer, né? Que o mundo foi criado de fato por Deus, mas funciona como um relógio. Ele deu corda, picou a mula e deixou a gente aqui no automático girando. E aí as coisas estão acontecendo aleatoriamente. Não, Deus é um Deus que Ele age no tempo e no espaço. As mãos do Senhor. Então isso é uma forma de atribuir formas humanas a Deus, para que nós possamos o quê? Compreender. O próprio apóstolo Paulo vai dizer, né? Falo como homem, para que você possa entender. Ele vai trazer uma linguagem o mais simples possível para que as pessoas entendam. Porque se for falar de determinados assuntos profundos, nós não entenderíamos. Por isso que Jesus fala para os discípulos, no momento, eu tenho muito para vos dizer, mas vocês ainda não podem compreender. Ou seja, eles ainda não haviam, né, recebido aquele discernimento a partir do Espírito Santo, né, para poder compreender a doutrina. Por isso que eles ficavam, mas que conversa é essa aí de que volto, vou para o Pai e volto, eu vou, mas, né, e os discípulos estão perdidos. Aí Jesus fala, não compreendes agora, mas quando o Espírito vier, descer sobre ele, aí o que acontece? Pedro prega no poder do Espírito. Né? Pedro prega, anuncia, tudo faz sentido agora, tudo começa a rodar, porque o Espírito Santo que confirma para nós que nós estamos diante da palavra de Deus é tão clara, e é por isso que o mundo não compreende, não vê sentido, e fala, é loucura, essas coisas não fazem sentido. Então conta que Deus falou por boca dos seus santos profetas.
confirma que Deus falou aos pais pelos profetas, Hebreus 1:1, né? Num certo sentido, portanto, a Bíblia foi escrita por seres humanos, para seres humanos. Ela não caiu do céu pronta, ela foi sendo revelada aos poucos, gradativamente. O ponto alto dessa revelação se deu com a vinda do Filho de Deus, que é o texto de Hebreus 1:1, havendo Deus falado de várias formas, de várias maneiras, pelos pais no passado, nesses últimos tempos nos falou pelo Filho. Jesus é a plenitude da revelação, né? Ele veio para falar da parte do Pai. Então, o fato de na Bíblia Deus falar a nossa linguagem condiz com a encarnação. Não fomos nós que saímos à procura de Deus, mas Ele veio até nós. Como nós viemos a crer? Através da pregação. Romanos capítulo 9, né? Capítulo 10. Paulo vai dizer: como crerão se não há quem pregue? Né? Ele vai nos trazer esse raciocínio. Porque o homem que está lá na selva, lá distante, nunca ouviu falar de Jesus Cristo, mas ele tem consciência de uma divindade. Por meio do quê? Da revelação geral. E se ele é um eleito de Deus, a palavra salvífica chegará até ele. Não existe nenhum eleito de Deus que desceu à sepultura sem antes ouvir a pregação do Evangelho, porque é somente pela exposição do Evangelho que as pessoas são salvas. Por isso que o Espírito vai para Pedro e fala assim, vai à casa de determinado homem, porque você dirá palavras, é necessário que ele ouça palavras para que seja salvo. E o anjo fala assim, o anjo não podia ir, porque não foi dado a anjos esse ministério de pregação, mas a homens. Deus chamou homens como eu e como você, Parece, né? Ser que nem Abraão, ser que nem quem é você, rapaz? Homens, né? Tiago vai dizer, olha, a respeito de Elias. Elias era um homem comum como qualquer outro, mas Deus usou aquele homem, percebe? Então isso é maravilhoso, mostra a sublimidade, a soberana vontade de Deus, usando homens para fazer a sua vontade e dar a conhecer o Deus que se revela, porque se não fosse pela Escritura, nós estaríamos até hoje adorando imagem de escultura, nós estaríamos até hoje fazendo culto ao Deus Lua, Deus Sol, né? Embora a idolatria, ela é muito mais profunda do que isso. A idolatria é um perigo, né? A Escritura vai dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Ainda hoje, né, nós construímos ídolos, por isso precisamos estar atentos, né? Então, ao se ler, interpretar, traduzir a Bíblia, é preciso levar em conta também os aspectos históricos, linguísticos e literários. É preciso dar atenção às palavras e ao texto. Ao lermos uma tradução ao português, a boa interpretação começa com a adequada compreensão do que está escrito em língua portuguesa. Inclui também a consideração do contexto, pois cada palavra bíblica é verdadeira em seu contexto. Muitos, infelizmente, ignoram, afastam-se muito rapidamente daquilo que está escrito e enveredam pelo caminho da interpretação alegórica. Em outras palavras, atribuem ao texto um sentido que as palavras não têm e, assim, falsificam a mensagem de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus e é também palavra de homem, não palavra de Deus de maneira fantasiosa, né? Ou por trás das palavras dos homens, como muitos pensam e até enfatizam. Então nós vemos, irmãos, que a maneira correta de se ler a Bíblia não é fazendo aquela bibliomancia, como vão dizer, né? Você fecha o olho, abre a Bíblia, qualquer põe o dedo e Deus está falando comigo. Isso não é assim que se lê a Bíblia. Você tem que ler o texto sagrado dentro do seu contexto, do que ele de fato está narrando, trazendo. E aí isso foi escrito para homens de um período distante, numa cultura que já não mais existe, com modos e costumes que já não existem mais. Então, assim, querer impor isso às pessoas nos dias de hoje é totalmente equivocado, errado. Então, é por isso que a exposição bíblica, ela é feita dentro daquele sentido, naquela época, no sentido quando é explicada lá e trazida à aplicação para nós nos dias de hoje. Porque o ser humano é o mesmo, tanto daquele período como de hoje. Continuamos o quê? Pecadores, carentes da graça de Deus. E é por isso que nós necessitamos da iluminação da palavra inspirada. A palavra inspirada. Nós somos iluminados, minimamente iluminados. Eu gosto sempre de lembrar, né, de que o reverendo Jubal ensinou para mim. Ele disse assim, olha, quando você for pregar, leia bem o texto bíblico, porque o texto é inspirado. Você é iluminado, porque você pode fazer uma leitura do texto e depois desembocar na onde? Na heresia. Você pode desembocar em aplicações que são erradas. E nisso, em vez de edificar a igreja, você traz mais problemas para a igreja.
né? É onde nós vamos entender, dentro da Escritura, o conceito de texto normativo e texto narrativo. Amém, meus irmãos? Aí, domingo que vem, o Senhor nos permitindo, a gente continua. Eu passo a palavra ao presbítero.